o que a gente precisa entender é que empreender independe do país. Porém, o país pode ajudar ou atrapalhar. Na verdade, o país pode atrapalhar muito ou atrapalhar pouco. Os sistemas de governo, da forma com que foram constituídos em democracia, em república, e que é uma classe que não produz, que depende da classe que produz, já é um sistema que está fadado ao fracasso. Isso é fato. E que, na grande totalidade dos casos, não estão 100% para auxiliar nos negócios. Mas, em muitos casos, existem incentivos e existe uma forma de atrapalhar menos os negócios do que em outros casos. E quando se fala que o Brasil não é para amadores, é porque aqui a forma do sistema de governo atrapalhar o empreendedor é em altíssimo nível. É um nível extremamente profissional. Mas ainda assim as empresas dão certo no Brasil. Ainda assim a junta comercial registra recordes de aberturas de empresas todos os meses, todos os anos. Porque existe uma coisa no brasileiro que ele quer resolver, ele quer fazer acontecer, ele quer que a vida dele esteja no controle dele. Existem muitos brasileiros que dependem, que querem depender de sistemas de programas sociais, existe essa parte, e tudo bem, se existe o programa social e ela quer depender disso, está dentro da regra, mas existe uma grande parte de brasileiros que não quer depender de ninguém, quer depender dele mesmo. O empreendedor é aquele inconformado que não quer depender de governo, depender de uma linha de crédito que o governo traga, de algum incentivo fiscal. Não, o empreendedor é aquele que quer resolver o próprio problema, que quer resolver a própria vida. E quando nasce um empreendedor por necessidade, que a gente vai falar aqui, é porque o sistema não está conseguindo absorver ele como funcionário. E aí ele vai empreender. Então, ou ele segue no caminho para empreender por necessidade, começar a vender alguma coisa, começar a fazer bolo, começar a cozinhar e vender comida para fora, algo nesse sentido, mas sempre, absolutamente sempre, quando se começa por necessidade, é porque o sistema tradicional de emprego não conseguiu absorver essa pessoa, ou por causa de idade, ou por causa de alta concorrência. E aí, a pessoa não querer trabalhar num trabalho extremamente. Não se submeter a trabalhar a ter um trabalho que seja extremamente intenso, cansativo e que não traga um retorno financeiro bacana, essa pessoa está inconformada com isso e vai empreender. Existe um dado muito bacana que eu já falei em alguns programas anteriores e quem trouxe eu vi foi o Ricardo Amorim, sobre a profissão de pedreiro no Brasil. A profissão de pedreiro está fadada aos salários crescerem muito e ter uma escassez gigantesca. Por quê? É um trabalho intenso, cansativo, correto? Concorda? E que não remunera de acordo com todo esse esforço. E que se essa pessoa que tem a atividade de pedreiro simplesmente mudar, comprar ou alugar um carro, cadastrar-se num aplicativo, carro ou moto, cadastrar-se num aplicativo de entrega ou de transporte e fazer o seu tempo e fazer o seu dinheiro e ver que aquilo é muito mais rentável, sem depender de ter que deixar boa parte do seu salário para encargos, para contribuições. Contribuição é uma coisa tão feia de falar, impostos, que acaba comendo boa parte do seu salário e ainda tendo que seguir uma rotina de horário de segunda a sexta, de segunda a sábado, para receber algo que parte daquele dinheiro vai embora para o governo, boa parte, né? Sendo que a pessoa pode fazer o seu próprio horário e se quiser trabalhar muito, vai ganhar muito. E se quiser dar-se uma folga num dia, vai poder descansar um pouco. As pessoas, a profissão de pedreiro e muitas outras,
estão começando a ter uma certa escassez. Existem dois tipos de escassez no mercado profissional hoje. A primeira é que as pessoas estão começando a trabalhar por conta, como motoristas de aplicativo ou como entregadores, certo? Que a barreira de entrada não é grande, é baixa. Se você não tem um carro, você aluga o carro e aí você tem essa flexibilidade de horário e essa possibilidade de ganhar muito bem. E a segunda barreira de entrada é o programa social. Então, se tem escassez de mão de obra no mercado formal, no mercado tradicional, na CLT, é porque ou a pessoa está trabalhando por conta de forma formalizada, sendo motorista ou entregador, ou que a pessoa está dependente de um programa social. E aí gera um problema aqui, no trabalho formal. Por quê? Se existe baixa, está difícil de conseguir mão de obra, o único jeito das empresas conseguirem essa mão de obra é melhorando os salários. Ah, que legal, vai melhorar os salários. Sim, vai melhorar os salários e os preços vão aumentar. Porque lembra que numa empresa, o que se vende de produto ou de serviço está embutido os custos, o lucro e os impostos, e que se os custos com folha de pagamento vão aumentar porque existe uma escassez de mão de obra e precisa aumentar a oferta, a, a oferta financeira, né? Automaticamente os custos daquela empresa vão aumentar e vão simplesmente serem o custo, o valor do produto final vão simplesmente aumentar justamente para absorver esse custo. Então, é uma sinuca de bico. É uma sinuca de bico. Ou a gente revê essas questões, pelo menos do programa social, para trazer as pessoas para o mercado de trabalho, principalmente as produtivas. Tem muita gente que poderia estar produzindo, poderia estar trabalhando, poderia estar sendo útil, mas está dependendo de um programa social. Então, é lógico, ninguém é contra programa social, desde que ele atenda pessoas que realmente precisem dele. E não pessoas que poderiam estar produzindo, poderiam estar trabalhando, mas estão encostadas no programa social. Quem trabalha por conta, esse pessoal, pode esquecer. Pode esquecer porque descobriram, foram picados foram infectados pelo vírus do empreendedorismo. E aí quando você vê que você pode trabalhar muito e ganhar muito, você não vai querer trabalhar de segunda a sexta num horário fixo para ganhar um valor fixo. É difícil. Quem está indo para empreender, para trabalhar por conta, esses não voltam para o mercado de trabalho formal. Agora, quem depende de programa social e que poderia não estar dependendo, aí sim, esses com certeza poderiam estar preenchendo uma boa parte do quadro de mão de obra que está em escassez no Brasil. O desemprego não está baixo. O desemprego não está baixo, porque existem muitos cargos a serem preenchidos em muitas empresas e que não conseguem ser preenchidos. Então não é porque o desemprego, não é porque todos estão trabalhando, é porque todos estão tendo algum tipo de renda que fazem com que elas não queiram trabalhar, ou programa social, ou trabalhar por conta.